Espiritismo sem mistério. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Era para entrar com a Solange, mas agora, já que entrou o feio dá um abraço a vocês e chama a bonita, Solange Godoy. Vamos lá, Solange. Olá, pessoal. Estamos iniciando o programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos e falando a respeito das percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Vocês lembram que nós falamos sobre isso no programa anterior? Só para a gente recordar um pouco sobre o que foi falado, porque nós estamos falando a respeito da vida no plano espiritual, o que sentem os espíritos, o que eles enfrentam. Então, nós vimos no programa anterior que a alma, ela conserva as percepções que ela tinha quando ela estava encarnada. Ou seja, o espírito conserva aquelas percepções que ele tinha depois que ele desencarna. E muitas vezes até as percepções se ampliam, porque ele não está mais preso àquela densidade da matéria. A gente também pôde ver no programa anterior que quanto mais o espírito se aproxima da perfeição, ele sabe mais, ele conhece mais, ele tem mais conhecimento de tudo. E também vimos que o tempo, ele é diferente, os espíritos têm uma concepção diferente de tempo. Então, se você quiser aprender um pouco mais sobre tudo isso, basta buscar os programas anteriores no offline da TV Mundo Maior. E hoje nós estaremos dando continuidade aí às sensações, percepções, a tudo isso. Fique conosco. E, André, eu sou Solange Godoy. Okay? Cadê eu sou Solange Godoy, juntamente com o André Luiz Ruiz. Então, mas faltou aí a gente apresentar os nossos queridos. É com você, Solange, você que está com a listinha. Tudo tem a bem. Bruna Paz, Isso. tem a Fernanda Lima. Toda essa qualidade de som, de imagem, chega até vocês graças a Fernanda Lima, a Bruna Paz, ao Valdeci Lourenço, ao Jefferson Carvalho e ao Adriano Rodrigues. Graças a eles, então, que nós temos tudo isso direitinho, chegando até você. Muito bem, então, podemos dar início, André, à nossa... vamos falar das participações, né? Porque nós temos a nossa pergunta-desafio. Temos. Sabe qual é, André? Eu não, você que sabe. Fala aí. Põe Okay, aí para então, nós, Fernandinha Lima, Fernanda, a pergunta-desafio de hoje. Quais os tipos de espíritos que podem ver a Deus? Olha lá, quais os tipos de espíritos, hein, gente, que podem ver a Deus? E como é que elas fazem para responder a pergunta, Solange? Elas podem responder através do nosso WhatsApp, o WhatsApp da TV Mundo, da TV Mundo Maior, 0 operadora 11 996 43 3827. Ou então através do canal da TV Mundo Maior no YouTube também você pode lá responder e enviar para a gente suas dúvidas, sua resposta, enfim, os seus comentários, tá bom? É importante também lembrar a você que está nos assistindo, para você avisar os seus amigos que eventualmente queiram entrar na nossa transmissão ao vivo, que para você poder acessá-la, você pode usar o YouTube da TV Mundo Maior, mas também pode usar o canal da TV Mundo Maior na internet, o www.tvmundomaior.com.br, no site. E vai na aba Assista ao Vivo. Na aba Assista ao Vivo, você clica e já entra no que está passando ao vivo, que é o nosso programa. Então você informe seus amigos, dá aquele joinha, dá aquela curtida no programa, se você achar que vale a pena, e faça com que ele chegue a mais pessoas, tá bom? Então nós vamos continuar o estudo que começou no último programa e que vai ter sequência agora a partir do slide que nós estaremos colocando, o primeiro de hoje, aquele que fala do sofrimento, da percepção e sensação dos espíritos. Olha aí, você vê uma imagem bastante significativa, porque as pessoas pensam que depois que o corpo morre, tudo acaba, ninguém mais passa por dificuldades. Alguns inclusive dizem, virou anjinho, agora está lá com Deus, com Jesus, agora está feliz. Só que a realidade dos espíritos não é esta, por aquilo que eles mesmos contam. E neste trecho do Livro dos Espíritos, nós estamos estudando exatamente como é que eles têm este contato com a realidade. E o slide que você vai ver agora, é o primeiro de hoje, a Solange vai ler, é sobre a pergunta 241. Sobre o presente, os espíritos têm uma ideia mais precisa e mais justa do que nós? Ele está falando sobre isto, por quê? Porque na questão anterior, nós estávamos vendo já a abordagem em relação ao tempo.
e que a abordagem dos espíritos em relação ao tempo é diferente daquela que nós temos. A nossa abordagem é diferente e os espíritos têm uma dificuldade de manterem esta concordância com o tempo que nós aqui exercitamos. Então, agora na pergunta 241, nós veremos esta questão sendo aprofundada na indagação que Kardec faz sobre o presente. Se o futuro, eles vão ter uma visão diferente, o presente, como será? Porque a pergunta 240 fala sobre o futuro, o presente vai na 241. Nós vamos ver então agora o slide da pergunta 241 na resposta, ó. Do mesmo modo que aquele que vê claramente as coisas tem uma ideia mais justa do que o cego. Os espíritos veem o que vocês não veem. Eles julgam, portanto, de outra forma que vocês. Mas ainda uma vez, isso depende de sua elevação. Olha que interessante. Ao falar do presente, os espíritos respondem que a visão que eles têm acerca da nossa idade, do presente, do que está acontecendo aqui, é uma visão mais nítida do que aquela que nós temos, considerando o fato de eles estarem em uma condição não material, não densa, e que a proporção desta nitidez, Solange, é a mesma proporção que nós encontramos entre os que não enxergam e aquele que eventualmente tenha só um olho. Isso. Não é? Ou entre o que tem um olho só e aquele que enxerga plenamente. Então você vê que a visão que os espíritos têm a respeito do nosso agora é mais completa, é mais profunda. Porém, eles continuam alertando para a circunstância de que dependerá daquilo que ele chama elevação, terem um conhecimento maior, mais nítido, mais claro do que outros. Tanto quanto nós vamos encontrar Allan Kardec, lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós não estamos estudando no nosso programa, mas ele é estudado aqui também quinzenalmente, uma parte em que ele diz que os espíritos, não é porque são espíritos que sabem tudo. Alguns espíritos sabem mais do que os homens, mas muitos espíritos sabem como os homens. E alguns sabem, inclusive, menos do que os homens. Não é pelo fato de terem perdido a carne que eles vão se transformar em sábios. Que eles têm acesso a tudo, né, André? Exatamente. Então, nós estamos vendo aqui que para que um espírito consiga ter este contato com uma nitidez mais profunda, ele precisa estar mais elevado. Os espíritos medíocres, os espíritos atrasados, os espíritos medianos, eles têm uma visão muito parecida com a dos homens. E isto é algo que é importante o mundo espiritual nos informar, já que é algo que começa a tirar a nossa venda ingênua dos olhos, tá bem? Agora a gente vai para a pergunta seguinte. A pergunta que é a do slide 200, do slide 4, a pergunta 242. Vamos lá? Como é que os espíritos têm conhecimento do passado? Esse conhecimento é limitado para eles? Bom, nós vimos no programa passado o futuro. Agora estamos vendo a pergunta do presente e agora ele fala sobre o passado. Este conhecimento do passado é limitado para eles? É interessante essa pergunta. Muitas pessoas imaginam que uma vez que o indivíduo tenha perdido o corpo físico, imediatamente ele ganha uma lucidez que abarque o futuro, o presente e o ontem. Como se ele tivesse agora diante de uma grande bola de cristal em que ele é capaz de acessar tudo. Essa ingênua compreensão é fruto natural daquele modo pouco profundo de encontrarmos estas realidades já decodificadas. As religiões anteriores, as religiões tradicionais, dogmáticas, elas não explicam isto. Elas, ao contrário, elas deixam as coisas assim meio no mistério, na ingenuidade. Pode deixar, Solange, eles já sabem. Elas ficam assim
sem um aprofundamento prático. É a doutrina espírita a primeira que traz informações coerentes em relação ao que acontece com o espírito depois da morte. Ele não se torna anjo, ele não ganha conhecimentos, ele não se torna douto e também ele não pode acessar tudo o que já passou, nem um estalar de dedo. Ele tem que ter condições de fazer isto. E, portanto, esta pergunta de Kardec em relação ao passado é muito interessante para muitas pessoas que não se aprofundaram nunca em questões assim e que ficam achando que bastou ainda nem o corpo esfriar dentro da tumba, que já é suficiente invocá-lo para perguntar coisas do passado ou descobrir coisas que ninguém sabia. Mas não é assim. Então, depois de ter feito a questão 242, que você vai ver novamente na tela, essa questão que está aí, como é que os espíritos têm conhecimento do passado? Esse conhecimento é limitado para eles? Vamos ver o que os espíritos responderam no slide 5, a resposta dessa questão. O passado, quando nos ocupamos dele, é presente. Precisamente como você se recorda de uma coisa que lhe impressionou durante o seu exílio. Entretanto, como não temos o véu material que obscurece a sua inteligência, lembramo-nos de coisas que se apagam para a sua memória. Mas os espíritos não conhecem tudo, a começar pela sua própria criação. Aqui nós estamos vendo uma resposta que dão os espíritos sobre este mecanismo. Pode deixar a tela com a resposta. Quando os espíritos vão visualizar o passado, quando eles já possuem este potencial desenvolvido, o passado para eles é presente. É algo semelhante quando, por exemplo, você vai assistir um filme. Vocês assistiram no cinema o filme O Gladiador, né? O filme recriou Roma, recriou as lutas do exército com os bárbaros. Enquanto você está assistindo aquilo é presente para você. Aquilo é uma situação que você está vendo na tela. Está acontecendo agora diante dos seus olhos. Quando os espíritos, então, fazem uma regressão para o ontem, quando eles já estão capacitados para isto, é algo que eles estão vivenciando com essa concretude. Para eles, então, o passado é presente. E, como eles não estão mais presos a um corpo físico, a nossa memória, ela é uma memória que sofre o desgaste natural das células. O nosso cérebro é denso, a nossa capacidade de recordar, ela fica submetida a circunstâncias externas, a circunstâncias biológicas, a um estado de corpo doente ou de intoxicação ou produtos químicos. Então, os espíritos já não têm mais este problema. Eles já podem ter uma nitidez muito mais ampla e os nossos brancos de memória, aquilo que fica, com o passar do tempo, se apagando, os espíritos não têm este problema. Agora, eles não podem conhecer tudo. E aqui você vê a diferenciação. Os espíritos não têm como conhecer tudo, ao ponto de chegar ao conhecimento de como eles foram criados. Todo este potencial é submetido ao mesmo critério, que é o critério da elevação. À medida que o mundo espiritual permite que o indivíduo se conheça, se conscientize, se prepare mais, sua capacidade de recordação se amplifica. Até porque, como nós já vimos nos programas anteriores, o esquecimento no plano espiritual continua sendo uma bênção, dependendo do estado emocional e evolutivo do espírito. Uma bênção que o protege dele mesmo. E nós vamos encontrar este cuidado na obra de André Luiz, basicamente no livro Nosso Lar. Se você vai ao livro Nosso Lar, e se você aqui está nos assistindo, eu convido você que procure o nosso programa Espiritismo Sem Mistério, ou melhor, o Espírito da Letra. O Espiritismo Sem Mistério é esse aqui. O Espírito da Letra.
nós já lemos 6 obras de André Luiz. As obras que você vai ouvir aqui, todas elas já foram lidas capítulo por capítulo. E assim, você terá a explicação e o comentário de cada conteúdo. No livro Nosso Lar, existe uma parte no meio do livro em que a senhora Laura conta que ela está se preparando para regressar ao mundo físico. Quando ela e o marido, o senhor Ricardo, estavam interessados em voltar à matéria, eles foram até o Ministério das Comunicações, ou da Comunicação, na cidade de Nosso Lar, e pediram a ajuda das autoridades que eram responsáveis por isso, e eles, então, permitiram que o casal tivesse acesso aos documentos, à escrita do que havia acontecido com eles por mais ou menos nas últimas 4 ou 5 encarnações. Mas eles não teriam condições ainda de voltar a conhecer sua própria história antes destas 5 encarnações. Mais ou menos 500 anos. Para que eles entendessem o que eles precisavam fazer na encarnação que eles estavam pleiteando. Então eles tiveram 2 anos lendo todas as fichas correspondentes à vida pessoal dessas encarnações anteriores. Eles não se lembravam. Sim. Veja só que interessante. Eles não tinham a consciência, a lembrança. Agora, depois que eles passaram 2 anos estudando isto, eles foram ao Ministério da Comunicação e foram submetidos a uma operação magnética, graças à qual, além de eles terem a lembrança física dos fatos, eles recuperaram todas as emoções que eles sentiram quando estavam passando por aquelas situações que eles já tinham lido. Ou seja, por que isso não aconteceu de imediato? Porque eram coisas que estavam ocultadas dentro deles mesmos para protegê-los de determinadas frustrações, de determinados abalos psicológicos. Arrependimentos, culpas. Culpas, arrependimentos. E que agora, como eles estão preparando o retorno ao mundo físico, é importante que eles conheçam. Porém, eles não podem conhecer além, eles não podem se lembrar naquele estágio evolutivo, além destas encarnações que foram autorizadas. As anteriores eles não podiam ainda recordar. Por quê? Porque o estado emocional, a maturidade espiritual não permitia que eles suportassem. São coisas feias, são coisas que denigrem o espírito humano quando nós percebemos o que nós já fomos, o que já fizemos, crueldades, coisas nocivas, coisas perigosas, coisas indignas. Então, quando nós evoluirmos mais, será mais fácil que nós entendamos o nosso ontem. Mas no caso da dona Laura e do senhor Ricardo, eles se prepararam por longos 3 anos para pensarem no que eles iriam projetar na sua futura encarnação, para a qual o seu Ricardo já tinha nascido. Na história, ele já tinha vindo ao mundo físico. Então, você vê que nem todos os espíritos têm condições de conhecer a profundidade do passado. Agora, nós temos a pergunta seguinte, a pergunta 243. Você vai ver na tela a pergunta. Os espíritos conhecem o futuro? Bem, nós vimos o presente, vimos o passado e o futuro. Nós já vimos no programa anterior que os espíritos têm, a respeito do tempo, uma dimensão, uma penetração diversa daquela que nós temos no tempo cronológico. Então, agora Kardec faz essa indagação sobre o futuro. Os espíritos conhecem? Olha que interessante, né, Solange? Por quê? Porque nós vemos muitas pessoas procurando videntes, ledores de sorte, querendo saber o que vai acontecer. Eles estão programando um negócio e vão atrás de ledores de sorte, de adivinhadores que têm contato, ou que dizem ter contato com o mundo espiritual, para receberem opiniões. Será que é possível? Será que vai dar certo? Ah, eu conheci um rapaz, conheci uma moça. Será que eu posso me casar com ele? O futuro vai... Você pode me revelar? Ou seja, é algo
que nós estamos encontrando no dia a dia das pessoas como um procedimento até mesmo usual, inclusive pagando. Há pessoas que vão e pagam para que alguém lhes diga o futuro. Então, essa busca do futuro não é novidade, não é de agora. E você poderá, então, ver que essa é uma pergunta que Kardec faz, que aborda toda essa angústia de nós estarmos interessados em ver o que vai acontecer antes que aconteça. Vamos ver, então, logo a seguir, o que os espíritos respondem na pergunta 243, que nós tivemos que colocá-la em duas partes, não é? Porque era uma resposta um pouco mais longa. Vamos lá, Solange. Isso depende ainda de sua perfeição. Tudo depende da perfeição, né? Pois é. Frequentemente, eles apenas o entreveem, mas nem sempre têm a permissão de o revelar. Quando o veem, parece-lhes presente. O espírito vê o futuro mais claramente à medida que se aproxima de Deus. E agora, na continuação, a parte 2, o próximo slide. Depois da morte, a alma vê e abrange de um só golpe de vista suas migrações passadas, mas não pode ver o que Deus lhe reserva. Para isso, é necessário que esteja integrada nele, depois de muitas existências. Ou seja, ele está dizendo que depois que acontece a morte, é menos complicado você olhar para trás, você poderá, com mais facilidade, conhecer o que já aconteceu na sua história, do que conhecer o que ainda não aconteceu. Do espírito atrasado, do espírito imaturo, do espírito irresponsável, é tentar mudar o futuro segundo seus interesses. E isto vai alterar esta ordem colocada pela divindade como sendo aquela que deve ser seguida, ou a natureza, da maneira pela qual nós temos que enfrentar. Ninguém tem dúvida de que Jesus sabia tudo o que iria acontecer, inclusive com ele, inclusive com a posteridade. Porém, ele não fez nada para impedir. Agora imagine você. Você sabe que lá em Jerusalém tem um monte de gente conspirando para pegar você, botar numa cruz, fazer picadinho de você. E então o que acontece? O que você faz? Compra uma passagem para o Japão, pega o primeiro navio, se manda e só volta quando não tiver mais risco nenhum. Não é? Aí eu vou ficar aqui pro povo me pegar, me chicotear, cuspir na minha cara, depois me prender na cruz e eu vou morrer? Ah, isso aqui não. Não é? Porém, para um espírito da estirpe do Senhor, do Cristo, ele sabe tudo o que vai acontecer, sabe por que ele está lá, sabe como ele tem que ajudar as coisas para que elas aconteçam de acordo com a vontade do Pai e não se opõe. Por isso é que é necessário que haja uma integração do Filho no Pai, como ele diz aqui. Sim. É necessário estar integrado em Deus, depois de muito evoluir, de muitas existências, para que você, como espírito, possa visualizar o que vem depois, sem desejar modificar, sem desejar interferir, sem desejar corromper, segundo os próprios interesses. Isso. Não é? Na verdade, é esquecer de si e fazer a vontade do Pai. Que é o que Jesus sempre disse que ele estava fazendo. A minha alegria é fazer a vontade do meu pai. Não é fazer a minha vontade. É fazer o que meu Pai deseja que eu faça. Nós vamos voltar, Solange, à pergunta desafio, para que as pessoas possam também estar atentas conosco. Gente, nossa pergunta desafio. Vou pedir para a Fernandinha colocar para a gente aqui na tela. Muito bem. Quais os tipos de espíritos que podem ver a Deus? Quais os tipos de espíritos que podem ver a Deus? Vocês já pensaram sobre isso? Então enviem para a gente aqui os seus comentários, as suas dúvidas, a sua resposta também. Amaral, de São José do Rio Preto. A Mirta, que é da Parada Inglesa. Mirta, olá. Temos também o Humberto Ribeiro, de Florianópolis. E não deu tempo de eu ler, mas me parece que só a Mirta respondeu aqui. Deixa eu dar uma olhadinha no Humberto Ribeiro.
Eu acho que ele também já está respondendo, gente. Vamos responder já ou Olha, vou esperar o Bernardo um pouquinho? Amaral, ele disse assim: primeiramente, gostaria de agradecer pelos ensinamentos do programa. Quando estamos encarnados e fazemos regressões, por exemplo, as informações do nosso passado podem influenciar na nossa evolução? Elas podem, certamente. Não só quando fazemos regressão. Mas, por exemplo, se você pega um livro, um diário do seu avô, e você começa a ler o diário, tudo o que aconteceu, que ele colocou lá, ou sua avó, ela escreveu como foi, quem namorou quem traiu quem roubou quem. Então, este conhecimento de um diário, de um ancestral, vai alterar a maneira pela qual você interpreta a sua realidade presente, não é mesmo? Então, quando, de alguma forma, nós temos um acesso às questões do ontem, que por uma cautela da divindade estão esquecidas, estão ocultadas de maneira muito prudente, você certamente pode gerar uma reação no seu processo evolutivo desta existência. Eu conheço um caso em que não se tratou de uma regressão hipnótica. Ela estava num centro espírita, ia com o marido. E em uma reunião mediúnica, não se sabe por que motivo, uma entidade, através de uma pessoa que se dizia médium, mas que certamente não sabia o que estava fazendo, contou à mulher que na vida anterior ela tinha sido muito explorada pelo homem que hoje era seu marido. Que ele tinha sido muito arbitrário, muito mesquinho, muito egoísta, muito explorador. E que por isso que eles tinham voltado juntos agora, porque ele tinha que cuidar dela. Desse dia em diante, essa mulher, ela virou um demônio na vida desse marido. Ela não tinha certeza de que era assim, mas ela achou que a informação dos espíritos, entre aspas, deixava a sua mente agora conhecendo uma situação e maltratando o marido para se vingar dele agora. Ou seja, não se sabe nem se é verdade, mas o psiquismo debilitado dessa pessoa, que já tinha ido ao centro espírita porque estava em crise conjugal, em crise de convivência, agora tinha uma justificativa para maltratar o marido. E todas as vezes que eles conversavam, ela se referia ao fato. É por isso que eu digo que, de verdade, espíritos elevados não costumam fazer isto. Eles não dão essas informações. Eles não relatam, mesmo com a possibilidade de querer ajudar, esses fatores de alteração do psiquismo de alguém. Então, é preciso ter muito cuidado com este procedimento. Não usá-lo para descobrir só como é que foi, se você foi faraó do Egito, se você foi princesa da Arábia, se você foi uma pessoa importante, porque isso é vaidade pura. E nós acabamos nos ferindo com as verdades. Nós poderemos interferir, sim, na nossa evolução, positiva ou negativamente. O importante é termos lucidez para saber dar a cada uma das informações o seu adequado peso, o seu adequado valor naquilo que nós vamos vivenciar a partir daí, ok? Nós temos aqui a Mirta da Parada Inglesa, que ela fala: que bom escutar a voz da Solange. De novo. Obrigada, Mirta. A gente tem sempre a alegria de ter a Solange aqui. Quando nós não pudemos, a Solange não esteve conosco em alguns programas anteriores, mas já no programa de 15 dias atrás, a Solange voltou. Antes era o Felipe que esteve fazendo os programas, mas a Solange está aqui com a gente sempre, com a sua simpatia, a sua beleza, fazendo com que a nossa comunicação fique mais agradável a todos vocês. E a Mirta também, para ler a resposta mais para frente. Então, e agora o Humberto Ribeiro, que ele é de Florianópolis, o Humberto ele faz um comentário, mas ele não responde não, né, Humberto? Olha aqui, acredito que... O Humberto está falando uma coisa que é verdade. Só que o que acontece é o seguinte: será, Humberto, que essa comunicação não está dependendo do indivíduo para com Deus e não de Deus para com o indivíduo? É uma pergunta que eu deixo também para você, porque você está dizendo: Deus consegue se comunicar conosco de várias formas, independente do nosso nível de evolução. Ele consegue, está sempre oferecendo todo o seu amparo, as suas energias, as suas forças. Agora, o nível de evolução é fundamental, mas qual é o nível de evolução que permite que você veja a Deus? Como que é? Qual é? Isso está lá no Livro dos Espíritos.
Todos nós teremos uma intuição, teremos podemos sentir alguma coisa que chamamos de Deus. Mas como é isto? O que é que você sente hoje que é Deus? Eu respirei o ar, você respirou um oxigênio, você está vivo, o seu coração bate. Onde está Deus nisto? Então, quando se pergunta quais os tipos de espírito que podem ver Deus, é uma outra forma de relacionamento, não é mesmo? E é essa pergunta, não é essa intuição genérica ou este estado assim de percebermos a beleza poética da existência do Criador no pôr do sol, na beleza do arco-íris. Não, é a capacidade de ver Deus. Quais espíritos têm esta capacidade? É nesse sentido que estamos fazendo a pergunta, não é? E aí, Solange, o que mais? Depois a gente tem a participação do Reginaldo do Paraguai. Ele fala o seguinte, na verdade é uma pergunta que ele está fazendo. Será que esses espíritos que veem as vidas passadas, quando eles reencarnam, são aquelas pessoas que lembram de várias vidas passadas? Quer dizer, se ele como espírito, ele via as vidas passadas, daí ele vem e reencarna, ele está dizendo se essas pessoas que reencarnaram e que hoje estão vendo vidas passadas, se são os mesmos espíritos. Não necessariamente. A capacidade de, no plano espiritual, acessar o passado é algo que você desenvolve, que você como espírito pode conquistar, pode possibilitar o seu preparo reencarnatório. Agora, o fato de você, na Terra, como um ser encarnado, acessar pela capacidade de percepção o passado através de um processo mediúnico, de um processo de penetração temporal, não está vinculado ao fato de, como espírito, antes de encarnar, nós termos acessado também essas informações. Não, são coisas distintas. Então, esta capacidade de voltar ao ontem, que em alguns casos nós observamos em mediunidade, em sensações bastante mais impressionantes, não é? Isto não está vinculado ao fato de, no plano espiritual, todos nós, quando estaremos reencarnando, com exceção daqueles cuja reencarnação é compulsória, poderemos ter alguma noção dos erros que cometemos para voltar a consertá-los, não a repeti-los, não é? Porém, não se trata da mesma questão. Uma é a questão de preparação para a reencarnação. A outra é o processo mediúnico que, em alguns casos, os espíritos encarnados podem desenvolver para cumprirem tarefas dentro do trabalho da doutrina espírita, não é mesmo? O que mais, Solange? Tem a Fernanda de Brasília. Oi, gente, Fernanda. quanta saudade de ouvir a Solange e o André Ruiz. Que legal. Obrigado, Fernanda. Obrigada, Fernanda. Por você estar com a gente mais uma vez. Coloque seu joinha, curta a página, manda para os seus amigos, porque nós estamos falando das sensações dos espíritos. Tem muita gente que fica com dúvida se os espíritos sentem, se não sentem, como é que são as coisas. Então, aproveite. Isso, temos a participação do Suede, que fala assim, eu estou vendo e adorando o programa. E ele também responde. Já está respondendo. Daqui a pouco a gente olá, vai falar, Suede. Tá bom. Vamos voltar aos nossos slides aqui. Vamos lá, Fernandinha. Os espíritos que alcançaram a perfeição absoluta têm conhecimento completo do futuro? Perfeição absoluta. Perfeição absoluta. O que será que é a perfeição absoluta, hein? Quem serão os espíritos que alcançaram a perfeição absoluta? O livro dos espíritos fala quem são eles, Solange? Escala, André? Ele fala? Fala, dá uma ideia, pelo menos pra gente, quando Kardec traz aquela escala de espíritos. Escala espírita, não é mesmo? Lá nós temos espíritos que atingiram a perfeição, que estão no patamar mais elevado entre os espíritos, os chamados espíritos puros. É a pureza, viu? Vocês viram que as respostas estão sempre vinculadas à capacidade do espírito em função da sua pureza? Mais perfeição, mais pureza, faz com que aquele indivíduo se torne capaz de conhecer mais profundamente, de ter ideias mais completas e de chegar mais ao âmago das questões. Então, agora, já que essa foi a pergunta 243A, porque era uma pergunta dentro da 243, nós vamos ver a resposta na tela
que os Vamos lá. espíritos deram a Kardec. Completo não é a palavra, porque só Deus é soberano e Senhor, e ninguém o pode igualar. Ou seja, primeira parte, né? Não é bem que o indivíduo possa chegar mesmo à perfeição, ter o conhecimento completo do futuro. Deus é aquele que é a inteligência soberana. A criatura, por mais perfeita que possa chegar, naturalmente não se torna Deus. Ela não chegará a esta condição. Então, você pode, por exemplo, comparar esta ideia ao número 1. Deus é o 1. O homem, ele é aquele que vai saindo do 0,0000000000001 até tornar-se 2, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Cada vez ele está se aproximando mais do 1. Quando ele chegar no 0,9, ele está bem perto. Mas ele vai ter que ser 0,9, 9000000, 9000001, 9000002. E quando ele chegar a ser 9999999, ele ainda pode ser 9999, 0,999991. É uma progressão. 0,99999 ao infinito. De forma que ele nunca será o 1. Apesar de ele chegar a ser 0,99999 e lá vai 9. Não é mesmo? Então, essa dá uma ideia clara de como nós vamos nos aproximando. Mas quem é o 1 é o 1. E nessa condição, esses espíritos eles não podem conhecer tudo o que o 1 conhece. Porém, eles terão uma visão muito próxima. Ninguém pode igualar a Deus. E agora, nós vamos chegar na pergunta desafio. A 244. Vamos ler aqui, Solange, aqueles Oi. que... Já as respostas? Vamos lá, então a primeira que respondeu foi a Mirta. Ela fala o seguinte: os espíritos que já alcançaram a angelitude, ou seja, espíritos puros, esses espíritos podem ver a Deus, segundo a Mirta. Bem, vamos entender uma coisa. Lá nas questões que falam da escala espírita, que Kardec coloca, a angelitude, segundo está lá previsto, se encontra na condição daqueles que, já tendo evoluído bastante, são assim denominados. Nós vamos encontrar estes espíritos que estão na condição angélica, faladas por Kardec na... Deixa eu achar aqui. Tarará, segunda ordem. Isto. São aqueles que são chamados bons gênios, gênios protetores. Eu estou com o livro aqui. Espíritos sábios de sabedoria. Eles se encontram na segunda ordem. Estes são os espíritos chamados angélicos, né? Os que nós chamamos, da mesma forma que os espíritos levianos são aqueles, os duendes, os trasgos, os gnomos, os diabretes, etc. Agora, vamos pensar se são só eles. Se ela está falando da segunda ordem, seriam os espíritos superiores, os chamados angelicais. Ela diz, os espíritos que já alcançaram angelitude. Isso. Ou seja, espíritos puros, ela está se referindo. Bom, então, nós temos aí duas questões interessantes, né? Os que são angélicos e os puros são as mesmas, estão na mesma categoria? Interessante. É uma boa pesquisa essa, viu, Mirta? Agora a gente vai para a resposta de quem, Solange? Do Suede. Suede também comentou. Ele fala o seguinte: penso que só os espíritos puros podem ver a Deus. Os espíritos puros. Os espíritos puros podem ver a Deus. É aqueles que atingiram o máximo da escala, não é? Que mais? Aqui temos uma pergunta que é do Fábio de Mato Grosso. Nova Canaã do Norte, Mato Grosso. Adeilton. Mas
Ele disse, falo de Mato Grosso. É que eu tô sem óculos. Falo de Mato Grosso. Isso, aqui parecia Fábio. Desculpa, viu, Jário? Nós já abordamos essa resposta nas perguntas anteriores, viu, Adeilton? E nós vimos que, de verdade, nós teremos tantas encarnações quantas forem necessárias para atingirmos o estágio de espírito puro. Quantas forem necessárias. Porque só os espíritos puros é que não precisam mais nascer. Todos os outros precisam reencarnar em etapas mais avançadas, é claro, mas eles não estão livres da encarnação. Então, para chegarmos lá, ainda falta muita estrada. Viu, Adeilton? Não tem um número fixo de encarnações. Nós podemos antecipá-las, nós podemos ter menos, mas elas são incontáveis, tá bem? É isso mesmo, são várias as participações. A Fernanda de Brasília, que você já comentou também. André, oi, Fernanda, obrigada pela participação. E todos os demais aqui. Mas de respostas são só essas. Agora vamos à resposta da pergunta 244, o slide 12, que está na tela novamente. Você vai ver a pergunta que Kardec faz. A Fernanda vai por aí. Não, essa é a resposta, eu só quero a pergunta. Os espíritos veem a Deus? Vamos ver a resposta agora. Olha lá. Só os espíritos superiores o veem e o compreendem. Os espíritos inferiores o sentem e o adivinham. Ah, olha que interessante. Só os espíritos superiores veem e compreendem. Se nós formos levar em consideração aquilo que está no livro dos espíritos, os espíritos superiores correspondem à segunda classe dos espíritos bons. E, obviamente, os espíritos puros também são capazes de ver Deus. Uhum. Não fazem parte. Não fazem parte, é verdade. Quem faz parte está numa categoria. Exatamente. Os espíritos superiores pertencem a uma categoria. Isso. E, naturalmente, os que são superiores a eles também podem ver Deus. Isso. Aliás, são os ministros de Deus. Uhum. Então, são duas as categorias de espíritos que podem ver Deus, segundo a resposta. São os espíritos superiores e, obviamente, os espíritos puros que estão acima deles. São as perguntas número 111 e 112 do Livro dos Espíritos. Portanto, nós encontramos duas categorias, mas também encontramos o relógio dizendo que está acabando o nosso tempo. Infelizmente, gente. A gente queria falar mais, a gente queria ter mais tempo, mas a gente ainda vai voltar, porque dentro dessa questão 244 ainda tem outras perguntas. Na próxima semana, nós estaremos... no próximo programa, nós estaremos continuando deste tema. E a gente espera que você esteja com a gente, Solange. Muito bem, fica aí o nosso convite e a nossa chamada, não é? Como sempre, para você participar, colaborar com o Clube Amigos da Boa Nova. Sua participação é muito importante. Liga para a gente no 0800 12 18 38, porque você também é um instrumento de divulgação dessas coisas positivas, de todo esse conhecimento. 0800 12 18 38, Clube Amigos da Boa Nova. Isso aí. Isso aí. Obrigado por tudo. Nos vemos até o próximo programa Espiritismo. Até daqui a 15 dias, Espiritismo sem mistério. Tchau. Até. Espiritismo sem mistério.